muitas histórias, né? O que eu sei é o que o meu pai de santo fala, assim. Mas A orixalidade poderia começar pelo teu orixá, por exemplo. O que tu sabe sobre o Oxum? Assim, muitas isso. coisas. Então, é sobre Personalidade, tudo. Essas coisas de praxe. Que a gente que é filho, a gente pesquisa, né? Que a gente pesquisa sobre o vínculo harmônico que a gente tem com o orixá. As raízes, assim, a gente, claro que são várias histórias, né? Não tem como tu saber ao certo o que é real e o que não é. Tem muita lenda nos contos de Oxum. Assim como acredito que tem outros também, outros orixás. Mas o que eu sei, tipo, dela é... Sei que ela que é uma grande Iabá das águas doces. Sei que é uma mãe de uma personalidade bem forte, né? Carregada, bastante carregada. Mãe das crianças, que a gente tem aquela visão de que é o Oxum que cuida das crianças, né? E, tipo, mas assim, a fundo mesmo, eu nunca parei pra saber mais dela, assim. Certo. Eu sei. Tu já ouviu falar que o Oxum é o orixá da descendência? Já ouvi falar. Oxum é o orixá da descendência. E isso é uma das coisas que a gente pretende ver, por exemplo, com a aula de hoje, né? É a gente sair da superficialidade, né? Do que está colocado muitas vezes aí na internet, né? Não que a internet não seja um objeto de pesquisa, mas com o advento do sincretismo e do arquétipo, e para mim eu acho que o arquétipo é algo que deturpa um pouco o conceito de originalidade, pensando que o arquétipo entende a originalidade a partir de alguns defeitos do indivíduo, né? Tipo, os filhos de Ogum são beberrão, os filhos de Ogum são brigão. Enquanto essa visão, essa cosmovisão africana e mais especificamente nigeriana, ela entende o indivíduo a partir dos 3 orixás: o Eledado, a Jantó e da Passagem. Sim. Então, o arquétipo não faz sentido, porque o arquétipo generaliza os filhos daquele determinado orixá são assim. Sim. Enquanto essa cosmovisão que entende o indivíduo concebido por 3, então um nunca vai ser igual ao outro. A gente pode ser os 2 filhos de Ogum, mas a gente nunca vai ser igual. Exato. Entende? Então, e aí se a gente for pensar, por exemplo, nos filhos de Adjolá, nos filhos de Avagan, são totalmente diferentes. Nem se compara. Os de Onia, entende? É a mesma coisa dos Oxum, a Pandatra Demum, para Perfeito, exatamente. Então é por isso que a aula de hoje pretende escurecer, né? Deixar nítido alguns conceitos de originalidade, né? Para que essas questões de sincretismo e arquétipo não embacem, né? Esse conceito, essa visão de originalidade. É, porque eles puxam muito para ele, bem como tu falou mesmo, eles têm o conceito tipo, filha de Oxum é de tal jeito. É isso. Só que não leva em conta que tem outras características de outros orixás que vêm juntos também. E eu diria mais, eu diria que essas características que sim, muitas pessoas têm, elas são do Ori. Sim. Elas não são do Orixá. Se eu for pelo meu Ori, eu não tenho quase nada. Entendeu? Eles são tuas, individuais, sim, da tua trajetória, talvez tu carrega da tua ancestralidade, né? Pensando ancestralidade naquele pacto de Iku e Alama, né? Onde tu traz parte dos teus ancestrais, né?
Então, essas questões, elas podem ser desse acúmulo, né, da tua ancestralidade. E também teu, mas não do orixá. Por exemplo, eu cresci ouvindo, não, mas filho de Bará ou filho de Exu é roeiro. Eu nunca fui. Eu também já E daí eu nunca fui. Pra mim é boato, nunca foi uma característica que eu olhei e disse, não, mas eu sou assim. Eu não sou filha de Bará e era roeira. Perfeito, então é uma exato, coisa que não tem nada a ver, né? Eu acho que tudo equivale à personalidade da pessoa. Claro, a gente carrega algumas coisas. Algumas coisas perfeito. A gente busca, assim, do orixá pensamentos, principalmente a parte do axé, quando envolve axé. Mas dizer que por completo, não, mas tu é filho de Oxum, tu tem todas as características da tua mãe. Não. Entendeu? A Gabriela, a Oxum é a Oxum. Somos dois seres diferentes. Claro que vai existir uma relação de complementariedade, né? Sim. Vão ter muitas coisas sim que tem uma ligação direta com a orixalidade. Sim. Mas a gente tem que cuidar, enfim, né? Para não atribuir características negativas. Não, negativas. Para ti como tu tá para ele. Exato. Se tu é generoso com ele, ele vai ser generoso contigo. Exato. Então, é isso. Estabeleça a relação com o Exu que tu quer que ele estabeleça contigo. Minha relação com ele é ótima. Mas é isso. Ali, ó, pai ancestre. Pai ancestre porque o Exu, isso é uma propriedade de Exu, tá? Exu é o Ibaquetá. Ele é a terceira cabeça. Ele é o terceiro a ser criado. Primeiro foi o Batalá, depois foi o Dudua e depois foi Exu. Então Exu é o terceiro, a peça divina, o terceiro a ser criado. Sabe que o número 3 para nós é um número extremamente sagrado, né? Porque é o número da confirmação. É por isso que a gente tem 3 orixás. Sim. Né? É o ponto de equilíbrio. Deixa eu botar aí no meu celular que eu tô em aula, senão as pessoas não podem me chamar.